Olá, tudo bem? Esperar as pessoas chegarem. Eu vou deixando o comentário fixo aqui. Leitura. Oi, Vi, tô escrevendo aqui o conto. Olá, pessoal. Só tô postando o comentário aqui pra deixar fixado. Oi, Fá. Oi, Dani, Helena. Ai, Dani, não acredito que, sabe, não vou ficar mais próxima. Fá, amei a cara do bolo, hein? Olha, temos gente do Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje eu vou ler um conto desse livro aqui do Antônio Carlos Viana, Aberto está o Inferno. Que o nome já é incrível, né? O nome dessa reunião de contos. Deixa eu pôr aqui. O nome do conto que eu vou ler. Oi, Marco, tudo bem? Nalu, tudo certo? Deixa eu só colocar aqui pra ninguém ficar perdido o nome do conto. Quando o meu pai enlouqueceu. Eu já adoro enlouqueceu. O título desse conto, né? Ai, Fábio, o Marco te conhece, Marco. O Fábio te conhece, Fábio, o Marco te conhece. A gente falou de você esses dias. Fábio é meu amigão. Quando meu pai enlouqueceu, de Antônio Carlos Viana. É sem acento mesmo, Priscila. Eu vou ler, é um conto curto e é muito foda. Ah, só quero falar isso dele. Quero ser bem rasa. O conto é foda e acabou. Tô brincando, a gente fala depois porque que é bom. Vocês também. Então, fiquem super à vontade pra falar sobre depois. Então, pronto. Vamos lá, vamos fixar. Como é que fixa o comentário mesmo, gente? Eu já esqueci como é que faz essa parte. Fixa comentário. Pronto. Vamos lá. Eu vou dar só mais um minutinho. Pra quem estiver chegando, eu já avisei de supetão aí o pessoal que eu leria um conto. Oi, Amandinha. Fixei, né, Fá? Vou ler esse continho hoje, que tá aqui nesse livro de Antônio Carlos Viana. O conto se chama Quando o Meu Pai Enlouqueceu, do livro Aberto está o Inferno. Eu acho que vocês veem... Não veem certinho, né, o nome. Né, porque eu tô em modo selfie. Mas tudo bem, o modo selfie é mais fácil, porque daí eu consigo olhar o que tá acontecendo. Oi, Helena. Oi, Di. Eu percebo que tem gente que entra sem querer nas lives, né? Eu entro direto sem querer, e quando eu vejo a pessoa tá me dando oi, eu já saí. Pode ser o caso de alguns de vocês também. Então, se quiserem continuar, pode dar um oi aí. Nossa Marina. É a irmã da Jana, né? Oi, Di. Tudo bom? E aí, Rudy? Esperar mais um pouquinho. Oi, Helena. Está bem? Só vou dar mais um tempinho. A gente lê um conto super curtinho. E a minha luz pisca. Não é que tem espírito aqui na minha casa, não. Mas essa luz pisca, eu não sei porquê. Até hoje eu não entendi. Ontem eu fiquei vendo uns vídeos de assustadores no YouTube. Parei de ver antes de escurecer, porque senão eu não durmo. De umas coisas que as pessoas estão tipo aqui, eu gravando, de repente a minha porta começa a fechar, e daí eu vou vendo, eu vou ficando assim, ó. E saio correndo, sabe, assim? Maravilhosos esses vídeos. Espero que não aconteça comigo. Não quero ninguém aqui. Tchau, tchau, tchau. Não gosto de péssimas companhias. Só fica quem for legal. Pronto. Nalu, maravilhosa. Eu tô com muita saudade de você. Muita. A gente tem que fazer nossa chamada. Eu, você, Amanda e Tati. Né? Meu canal tá lindo. Você tá gostando das dicas que eu tô deixando lá no canal, Vi? Que bom, hein? Tô que tô. Tem mais novidades semana que vem. Depois eu conto. Vamos lá, pessoal? Vamos ler e ouvir? Bom, eu vou ler então o conto. Chegou hoje esse livro, comprei. E chegou hoje, eu tô super feliz, empolgada. Até coloquei aí uns livros que eu comprei, que chegaram essa semana. Que esse aqui é um de contos, Antônio Carlos Viana, um sergipano. Ele é de Aracaju? Sim. E
Que mais? E comprei mais 2 que são mais de teorias literárias pra quem se interessa, né? Que é o do Ricardo Pilha. Oi, Annalise! Tudo bom? Quanto tempo? Um do Ricardo Pilha e o outro do James Wood. É um clássico. Pra quem faz aula comigo, já fez, quem gosta de escrever ou não, que tá aqui acompanhando e quiser saber mais sobre escrita, é um bom livro. Esses 2 que eu indiquei hoje. Além de, claro, escrever ficção do Assis Brasil. Oi, Maria Cecília, prazer. Te vejo amanhã, hein? Tô preparando a aula também. Aliás, eu sou assim, eu tenho que fazer tanta coisa e daí quando sobra um tempinho que eu invento, eu vou fazer uma live. Não, querida, você tem que fazer 1000 coisas ainda. Enfim, vamos lá. Vamos ler esse conto, eu vou ler o conto, vocês escutam e depois a gente pode comentar no final, quem quiser, tá bom? Então, conto do livro Aberto Está o Inferno, do Antônio Carlos Viana. O conto se chama Quando Meu Pai Enlouqueceu. Bora. Chovia no dia em que meu pai enlouqueceu. Sempre chove em dia de desgraça. Foi assim quando meu irmão quebrou o braço, quando minha mãe sofreu um aborto e no enterro de minha avó. A gente voltava do Rio, onde fomos morar e não deu certo. A morte de Getúlio acabara com os sonhos de meu pai. O dinheiro contado só dava mesmo para viajarmos de trem, porque ônibus era um luxo que não cabia em nosso bolso. Navio, nem pensar. Só não sabíamos que ia ser tão difícil aquela volta. Até Belo Horizonte foi tudo muito bem. Estávamos adorando a viagem, vendo o mundo correr pela janela. Campos, 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 uma ou outra cidadezinha e mais campos, campos, campos. Minha mãe feliz de voltar para a terra dela. Pelo menos a família tinha um sítio onde plantar alguma coisa para comer. Só meu pai trazia o semblante carregado de quem voltava para casa depois de uma derrota. Em cada parada ele descia para nos comprar alguma coisa de comer. Quase sempre caldo de cana com broa de milho. Porque dinheiro para comer de verdade a gente não tinha. Só meu irmão mais velho podia descer com ele, porque quando o trem apitava, não esperava por ninguém. E a viagem prosseguia bem, quando veio a notícia de que havia ruído a cabeceira de uma ponte depois de Montes Claros e não dava para o trem passar. Teríamos de andar um trecho a pé e depois atravessar um pontilhão comprido, lá nas alturas. As mulheres com crianças de braço atravessariam o rio num caminhão que depois nos levaria até a próxima estação por estradas de pissarra, perigo e lama. E o trem parou bem antes da ponte caída. Ficou todo mundo olhando como subir aquele barranco e chegar ao pontilhão. Tanta criança. Só nós éramos 5. Um no braço de minha mãe. Ela teria direito à boleia do caminhão. Os outros que se virassem. Pela segunda vez eu vi o desespero nos olhos de meu pai. Na primeira foi o tiro no peito de Getúlio, quando ele chegou a jogar o rádio no chão de tanta revolta. Agora, ali, suspirava forte num ritmo diferente do normal. Ele, que não era de entregar a rapadura, demonstrou medo diante da ponte de ferro gigante. Teríamos de ir pisando nos trilhos e dormentes, cerca de 50 metros, o rio lá nas profundezas. Era fim de tarde, o tempo ameaçava desabar para piorar as coisas. Havia ainda a bagagem. Felizmente, pouca. Pesada mesmo, só a malinha de madeira com as ferramentas de sapateiro da qual ele nunca se separava. Dizia que, se lhe roubassem aquilo, era o mesmo que lhe cortar um braço. Minha mãe já rezava para Santa Rita de Lisieux, a santa do momento. Antes de atravessarmos, ela pediu para a gente rezar pelo menos uma Ave Maria. Meu pai não disse nada, não acreditava em Deus. E todo mundo ali parado, esperando o primeiro corajoso pôr o pé nos trilhos. Já foi uma dificuldade a gente descer do trem, uma altura que aos nossos olhos de criança correspondia a um salto nos infernos. Nosso pai deu a mão a um por um.
Era a primeira vez que ele pegava a nossa mão sem ser para dar bolo com um pedaço grosso de sola que guardava em sua banqueta de trabalho. Eram quentes as suas mãos. Ele sabia a encrenca em que havia se metido. Depois de puxar os 4 de dentro do vagão, ele abriu as 2 malas de papelão chuviscadinho de vermelho e amarelo e fez umas pequenas trouxas que cada um teria de carregar, porque atravessar aquela linha de trem com peso era impossível. Bastava uma linha com as ferramentas dele. Foi então um tal de abrir mala, todo mundo expondo assim ao lusco-fusco suas misérias. Foi meu pai quem puxou a fila. Não gostei quando nossa mãe nos beijou como se fosse despedida. Ela que não era de beijar ninguém. Ai, pera um pouquinho, gente, que eu preciso tomar água. A gente tá lendo um conto hoje, tá? Pra quem chegou agora. Imagina ficar engasgada no meio do... Coloquem um coraçãozinho pra live chegar a mais pessoas. Foi meu pai quem puxou a fila. Oi, Maria Rita. Voltando. Não gostei quando nossa mãe nos beijou como se fosse despedida. Ela, que não era de beijar ninguém. A gente via lá embaixo o rio correndo perigoso pelas pedras. Mês de julho, e a água devia estar um gelo. Minha mãe entrou na boleia do caminhão com o mais novo no braço, que tinha só 2 anos. O caminhão se foi, banzando. Um espaço tão curto a atravessar e parecia estar ali a decisão entre a vida e a morte. Enquanto isso, meu pai puxava o cordão dos desgraçados. Eu, que sempre tive medo de altura, não sabia como ia passar por ali. Ele gritou que a gente sempre olhasse para frente. Minha irmã, mais nova que eu 2 anos, teve uma crise de choro e ele veio ajudá-la. Ainda bem que tínhamos pouca roupa. Anoitecia. Só não queria que chovesse, porque aí ninguém sabia o que poderia acontecer. Lá íamos nós. Meu pai quase resvala o pé certa hora e ainda carregava o 4 no braço. Tinha só 4 anos. Na outra mão, ele segurava a malinha de ferramentas, equilibrava-se a custo. Ele gritava como nunca gritou. Tenham cuidado, pisem firme, olhem sempre para frente. Se olhar para trás ou para baixo, vocês caem. O conselho deu certo. Ficou na minha memória aquela multidão caminhando pelos trilhos do trem no entardecer mais triste da minha vida. Tínhamos de ir bem devagarinho, olhando para frente, porque qualquer desatenção, adeus. Todo mundo. Um pé no trilho, outro no dormente. Meu pensamento na minha mãe atravessando o rio. E se o caminhão encalhasse nas pedras? Felizmente, conseguimos atravessar sem nenhuma perda. Meu pai ainda ajudou outras pessoas a levar as crianças que choravam de medo. Aquela viagem estava revelando um homem que eu não conhecia, ajudando desconhecidos que nunca mais iria ver. Só o conhecia de cinturão na mão, nos batendo por qualquer cola derramada quando nos pedia para colar o solado dos sapatos. De repente, ele ajudava os outros, se preocupava com a nossa segurança. Chegamos do outro lado, trêmulos, mas chegamos. Venci ali meu medo de altura. Era só olhar mesmo para frente, olhar para trás, desequilibra. E toca esperar nossa mãe com nosso irmão caçula. Nada de chegar. Eu via de novo o desespero nos olhos de meu pai. Anoiteceu. Enfim, e a chuvinha começava a cair com jeito de engrossar. O lugar era descampado, nem uma árvore, nem um casebre para nos abrigar. O jeito foi botar cada um sua trouxa na cabeça. Nada do caminhão. Nele iam todas as mulheres com filhos pequenos. Nunca houve clarão mais iluminador que o dos faróis daquele pau de arara. E veio todo balançando, um lado mais penso que o outro. Quando as mulheres desceram, o choro se espalhou por todos nós, como se os vivos tivessem encontrado os mortos. Acho que foi nessa hora que meu pai começou a enlouquecer. Começou a amaldiçoar a vida, a gritar palavrão. Ele que por qualquer palavra mais pesada batia na nossa boca. Antes, no seu nervosismo, ele já tinha dito entre dentes uma porção de puta que pariu. Agora dizia para todo mundo ouvir os piores palavrões. Minha mãe se aproximou dele e disse: calma, Alexandre, já tô aqui. Morta de vergonha. Ela só dizia: Alexandre, fique calmo, que isso, homem, endoidou? E ele perguntando: por que vocês demoraram tanto, um riozinho de nada? E essa demora toda?
e partiu para cima do motorista para tomar satisfação. Foi preciso que os homens pegassem meu pai e o puxassem para não haver uma briga séria. Enfim, ele se acalmou, sentou-se, pôs a cabeça entre os joelhos e ficou assim um tempão. Não sei se ele chorava. Minha mãe, já mais calma, contava que, uma hora, quase o caminhão virou. E aí ela gritou por Santa Rita de Lisieux, que lhe apareceu entre as folhagens de uma árvore. Foi a sorte. O caminhão se endireitou, mas parou de repente. Ela viu a hora de morrerem ali, afogados na água gelada. O tempo todo não parou de rezar e de pedir para a santa um milagre. E o milagre aconteceu. O caminhão foi ganhando força e se foi, quase navegando, porque ela nem sentia que as rodas tocavam o chão. Mas já estava ali, graças a Deus, e nós molhados, tiritando de frio. Foi nessa hora que meu pai deu um berro xingando Deus. Todo mundo se assustou. Ele podia ser mal educado, bruto, mas gritar contra Deus, ele nunca tinha gritado. Foi aquele silêncio. Todo mundo olhando para ele e ele a deblateirar com Deus. Contra os santos. Se Deus existia, que mandasse logo um dilúvio e levasse a gente. Pobre tem mais é que se fuder mesmo. Que pobre não tem lugar neste mundo de merda. Olha só em que buraco nos metemos. Um homem pediu mais respeito, que tinha muita mulher e criança, que ele mordesse a língua. Quase sai briga. Para completar, o caminhão não pegava de jeito nenhum. Achamos que ele estava só com raiva da vida. Depois melhorava. Um pai ver os 5 filhos assim, sob a chuva, com fome, devia ser muito triste. Alguns homens se aproximaram dele e começaram a conversar baixinho, tentando acalmá-lo. A cidade mais próxima estava longe e naquele caminhão, com aquela estrada, só iríamos chegar no outro dia de manhã. Depois de muita luta, o caminhão pegou. Subimos. Outro desespero. Nossas pernas eram curtas demais para pular na carroceria. A sorte que tinha cobertura de lona e nos protegeríamos pelo menos da chuva. Minha mãe conseguiu o privilégio de ir na boleia com o mais novo. Meu pai não quis deixar, mas ela não conseguiu de jeito nenhum pôr o pé no pneu e pular dentro da carroceria. Ela conversou muito com ele e assim se foi com meu irmão para junto do motorista. Nós nos acomodamos nos bancos de madeira que nem encosto tinham. Eu via que meu pai não estava bem. Não sei se conheci noite mais longa, o caminhão lentamente pelas montanhas de Minas, as ribanceiras gigantescas, rios, riachos, sempre lá embaixo, água brilhando na escuridão, a chuva caindo. Não dava para tirar um cochilo, com medo de o caminhão rolar pelos barrancos e a gente nem ter tempo de pular. Também, nossa roupa estava completamente molhada, grudada no corpo. Meu pai falou a noite toda, não deixou ninguém dormir, sempre falando contra Deus. Se Deus era pai, por que fudia só com os pobres? Só um ou outro concordava com ele. O caminhão fez algumas paradas pra gente fazer as necessidades. Era uma luta descer tanta criança e depois fazer subir tudo de novo. O dia apontou, foi aquele alívio. Algumas casas, sinal de que estávamos perto de alguma cidade. Chegamos. O caminhão parou perto de uma estação de trem. Meu pai foi o primeiro a descer. Ali, continuaríamos a viagem, até Caculé. A roupa já tinha secado no corpo. Meu pai, de repente, parado, olhando a gente como se estivesse num outro mundo. Minha mãe veio e falou: Alice, pegue os meninos, o trem já vai embora daqui a pouco. Mesmo que nada. Ela tentou arrumar as coisas dentro das 2 malas, mas elas tinham se molhado e o papelão estufou. Quando pôs tudo dentro, se rasgaram e o jeito foi levar tudo mesmo nas trouxas. Meu pai sentado não se mexia, agora chorava silencioso, sem nenhuma vergonha, enxugando os olhos e o nariz com a mão. Alguns homens vinham confortá-lo. Dá-lhe coragem, não há nada que não passe, etc e tal. Era muito triste ver nosso pai chorando assim, numa estaçãozinha do interior, no meio de tanta gente, logo ele, que nunca foi de derramar uma lágrima. Nem quando Getúlio morreu eu o vi chorar, pelo menos na nossa frente. Depois se levantou, pegou meu 4º irmão no braço e foi nessa hora que tudo piorou. O apito do trem deu-lhe o maior susto e quando ele correu, escorregou e caiu. Fez uma cara de dor, tinha torcido o pé. Dentro do trem, manteve-se em silêncio o tempo todo, o pé inchando.
Dali em diante foi minha mãe quem cuidou de tudo. Nos distraímos um pouco da viagem, chupando rolete de cana e comendo umas frutinhas compradas na estação. Quando chegamos a Calculé, nova parada. A chuva tinha derrubado um novo trecho e a gente ia ter de ficar ali pelo menos uma semana. Minha mãe contou o dinheiro e vi preocupação no rosto dela. Ficamos numa pensão miserável, que só não era mais miserável porque todo dia tinha galinha frita com arroz grudento. O banheiro era uma palhoça dentro de um banheiro. Meu pai continuou aliado ao mundo, num silêncio que nos incomodava. Nem reclamava do pé. A dona da pensão arrumou água de végeto com que minha mãe banhava o tornozelão dele, que ela chamava de mondrongo, só para ver se ele ria. Mas ele não esboçava o menor riso. Parecia que tanto fazia ficar ali um dia ou a vida toda. Ainda bem que minha mãe era animada. Dizia que não perdia a fé em Deus e tudo ia dar certo. A parada coincidiu com o aniversário do quarto irmão e a dona da pensão foi gentil. Fez um bolo de puba e bem redondo com uma vela branca em cima. Foi a primeira vez que cantamos, muito sem alma, parabéns pra você, pra alguém na família. Parabéns porque jamais entenderíamos. Uma semana depois o trem partiu. Foi um alívio ver as dunas de areia branca anunciando o porto final. Meu pai não disse ai nem oi o resto da viagem. A gente esperava que lá ele fosse se alegrar, assim que visse a irmã de quem tanto gostava. Mas a irmã não estava na estação, só a família de minha mãe. E foi aquela festa até verem o estado de meu pai. Desceu mancando. Minha tia professora, quando foi falar com ele virou o rosto. E fez o mesmo com a minha avó. Foi aquele desgosto, foi aquele silêncio. Minha mãe ainda quis levar na brincadeira, botando a culpa no cansaço, mas não deu. Dias depois, tiveram de levá-lo para uma casa de saúde. Ele nunca mais se recuperou. O pior era que o hospital ficava perto da estação de trem e bastava ouvir um apito para ele ficar agitado. Apertava nosso peito o dia de visita. Ele cada dia mais pálido, mais magro, mais triste. Já falava alguma coisa, dizia que não aguentava mais tomar tanto remédio amargo, que só o fazia piorar, que minha mãe rezasse para a santa dela tirar ele dali. Passava a mão na nossa cabeça, coisa que ele nunca fez. No fim da visita, não deixava de fazer a mesma pergunta, mas ninguém sabia onde fora parar a sua malinha de ferramentas. Eu tinha vontade de dizer para ele que esquecesse a malinha, que só olhasse para frente. Olhar para trás é sempre perigoso. Acabou-se. Bonito, né? Triste, né? O que vocês acharam? Oi, Carol, Fabiano, Bruno, Omelete, tudo bem? Fê, tudo certo? André. Oi, Rafa. Tô lendo um conto aqui. Virginia, quem tá aí? Triste pra caramba, né, Marco? Nossa, oi, Pedro. Chegou tarde, amigo. Já li aqui o conto. A gente leu esse conto aí que eu fixei o comentário. Nossa, achei bem... Ele é bem triste. Eu tinha lido ele, acho que semana retrasada. E eu quis reler porque eu anotei aqui, que era um dos que eu mais gostei. Tinha lido na amostra de graça. Se vocês baixarem no Kindle... Esse livro dá pra ler na amostra gratuita, tá? Fica aí a dica. Esse conto, né? Do ponto de vista de um dos filhos, né? Falando sobre essa volta, essa viagem dele e da família, né, que tentou a vida no Rio, não deu certo e tava voltando para a cidade deles no interior da Bahia, né? É da Bahia? Acho que era Minas. Belo Horizonte, interior de Minas. E que por conta das condições do tempo, muita chuva, uma parte da estrada cai, a outra cai, eles são muito pobres e é tipo um pai tentando prover e dar segurança e cuidar de uma família de 5 filhos e uma mulher. E de como ele surta porque ele vem de um abalo ali político, talvez de uma esperança
que foi abalada, né, e morta, cortada com a morte do Getúlio. E ele percebe que não tem Deus, não tem... No fim da vida até ele pede pra mulher rezar, né? Mas ele não... Ele fala, se Deus existe, que porra é essa, né? Que acontece? Por que ele não tá olhando pra gente? A situação de perigo que ele coloca, ele e a família dele nessa volta, né? Que a mulher sai com um caminhão... E com o filho bebê, o filho de 2 anos, né? Sozinha com as outras mulheres. Se aquele caminhão vira, o quanto que o caminhão demora, né? Pra chegar. Então. Arrasado. Tipo, eu não sei se você é pai, Marco, mas eu acho que deve bater uma coisa assim, dessa responsabilidade pela tua família, né? Se qualquer coisa der errado ali, se qualquer escorregão acontecer com um filho, e são 5 crianças, o mais velho deve ter 8. Caramba, e assim, tá por ele, né? Eu tenho que cuidar disso, porque Deus não existe, Getúlio não está aqui. Quem vai cuidar da gente se não eu? E eu sou uma pessoa que eu tenho minhas fragilidades também, né? Eu me preocupo também, tanto que ele não aguentou, ele enlouquece, porque foi muito pra ele segurar, assim, momento em que ele para, é quando ele não pôde encarar de novo uma nova, né, depois de todo o surto que ele teve quando o caminhão chega, e acontece de novo uma situação parecida, ele não aguenta. Daí ele começa a ficar quieto, a definhar, né, mentalmente. A Helena comentou aqui: sinto que o enlouquecimento dele vai avançando conforme tudo parece se mostrar incontrolável. Evento político, forças da natureza, a impotência dele, exato. É responsabilidade dele, mas ele não controla, é maior do que ele. É muita pressão para uma pessoa. Sentir que tá tudo nas suas costas, tanto que ele começa a ajudar as outras famílias. Por algum momento ele se sentiu responsável, na visão do filho, né? Aquele pai tava ali atuando como um herói. Em algum momento ele se sentiu responsável por todas aquelas famílias também, como se elas também dependessem dele. Na visão do filho, né? Essa é uma leitura do filho, tem um foco narrativo aqui, é todo no filho, narrando, né, essa história. O filho não sabe o que o pai pensa, mas ele vê, né, a reação e toda essa... no que isso desencadeia essa noite, que ele vai já dando pistas pra gente, né, na noite mais triste da minha vida. Aí você vê um caminhão que não chega a se falar, nossa, o que aconteceu? Mas não é. É a noite que o pai enlouqueceu, né? E é isso mesmo, Helena, esse descontrole, essa impotência diante da vida, que a gente é aquele momento de perceber, aquele momento em que você percebe que às vezes nada que você faça vai resolver uma situação, ou vai salvar a vida de alguém, ou vai colocar comida na barriga dos seus filhos. Nada, nada, nada. Tem uma força muito maior atuando. E é muito louco isso de ele não acreditar e talvez por isso até, né, ele ter essa fé dele entrar nesse desespero, porque a mãe não se desespera e a mãe tem fé, né? Ela reza, é como se ela deixasse essa responsabilidade para algo maior. E ele não por não acreditar, ele fala, não tem nada maior do que eu. Deus não existe, então tá por mim. E aí é muita pressão, cara. Eu acho, sei lá, às vezes até a religião é muito por isso. A gente precisa tirar um pouco a responsa, que senão a gente enlouquece. Oi, mãe, tudo bem? Chegou tarde. Acabou já o conto, tá, mãe? Helena, parece que... Brincadeira. Helena, parece que muitos perigos cercavam eles, mas que o pior acidente foi mesmo um acidente invisível, o declínio da sanidade mental dele. Muito forte, né, gente? É muito forte. E o negócio da ferramenta, né?
É muito louco esse símbolo da caixa de ferramenta, como se ela pudesse consertar. Ele tem uma caixa de ferramentas para... São as ferramentas da profissão. É muito louco. Isso aí alguém tem alguma leitura? Eu vou ler de novo pra minha mãe ou não? Ela que leia depois. Depois eu te empresto, mãe. Você vai gostar desse livro. A Maria Cecília disse assim: é a impotência de um homem pobre, chefe de família, desamparado pelo Estado, pela natureza, por Deus. Um retrato do Brasil contemporâneo. Quantas pessoas não se encontram na situação desse pai? Quantos pais de família já não pensaram, já não enlouqueceram, não pensaram em... Bom, não chegaram ao limite porque não tem dinheiro para prover, porque eles acharem que eles precisam ser os grandes responsáveis pelas finanças em casa, ou numa época até um pouco mais atrás em que era assim, essas eram as regras de um casamento, e que eles não conseguem, e que tem uma chuva que fala: aqui não, né? Essa estrada não, aqui não é pra vocês, essa estrada vocês não vão. E eles são guerreiros, eles atravessam, mas é com muita dificuldade. Olha o símbolo que é essa estrada que cai na frente deles. E eles falam: não, a gente vai atravessar. Você, vida, disse que isso não é pra gente, mas a gente vai enfrentar. E enfrenta. Só que quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências? Bom, para quem quiser comprar o livro, tá? É no Aberto Está o Inferno, Antônio Carlos Viana. É bem legal. Eu comecei, agora que chegou, né, o livro mesmo, eu só tinha lido 2 contos que eram da amostra. Hoje eu já li um muito bom, chamado Pedido. Muito bom. Eu não conhecia muito bem esse autor e eu li algumas coisas dele. O Mal Assado, assim, eles são muito bons esses contos. Olha, eu aconselho a compra, assim, da Companhia das Letras, né? Também é fácil acertar um livro, né? Companhia das Letras, você vai comprar qualquer coisa. Já é um filtrozinho. Eu gosto do que eles publicam, óbvio, né? Bom, pessoal, Maria Cecília, as ferramentas podem representar a força dele, através delas. Ele é o provedor, perdê-las pode significar o fim como provedor, como pai, como homem, sim. Eu acho boa aquela cena da ponte, do pontilhão, que ele tá com o filho no braço e as ferramentas do outro, tentando manter um equilíbrio, né? É a fragilidade da vida aqui e a minha força aqui e o meu equilíbrio aqui, o meu status de provedor. Bem bacana. Bem bacana. Bom, pessoal, adorei a discussão. Para os alunos que acompanharam. Pedro, você que não conseguiu acompanhar, mas eu vou deixar aqui um tempinho. Daí você pode ouvir a leitura do conto, tá? Fica um dia aqui no meu Instagram. Aí vocês podem ouvir. E pros alunos, até amanhã a gente se encontra. Amanhã eu leio mais um conto pra vocês. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais novidades, tá bom? Um beijo, até. Obrigada, né?